Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre a peça Júlio César, de William Shakespeare. Então vamos começar. Eu li esse livro pelo Kindle, tá? Então não tem nada para mostrar para vocês aqui hoje. Mas pra gente estabelecer então onde se passa e quando se passa essa peça, né? Júlio César, ele viveu no século I, antes da Era Comum. Foi um famoso general romano, acho que todo mundo conhece, né? Não é possível. E a peça ela se baseia nos seus últimos dias de vida. Se baseia de forma um pouquinho livre, né? Nem tudo é historicamente concreto, mas mais ou menos nessa época. Lembrando que, assim, Shakespeare conhecia bem a história de Júlio César, ele conhecia bem a história romana, ele teve uma educação formal baseada no latim, ele estudou os clássicos gregos, ele estudou os historiadores romanos como Plutarco, que fala sobre a vida de Júlio César. E a Inglaterra esteve sob o jugo romano durante 300 anos também, né? Então era uma coisa que os alunos naquela época acabavam estudando bastante, no século XVI, né? A sua fonte provável, então, para essa história foi exatamente os escritos do historiador grego Plutarco, provavelmente, que é quem mais escreveu e a quem Shakespeare teria mais acesso. Então, assim, só antes da gente começar a falar, vamos estabelecer um pouquinho uma regra sobre essa questão dos spoilers, né? A gente está falando sobre uma peça que foi escrita no século XVI, sobre os acontecimentos do século I, antes da Era Comum. Então, assim, eu acho que eu falar o que aconteceu com Júlio César não configura exatamente spoilers, mas caso você seja sensível a esse tema, eu vou falar o que acontece com Júlio César, tá? Se você não quer saber, melhor parar por aqui o vídeo, beleza? Então, já começando mais ou menos os spoilers, deixa eu mostrar pra vocês o drink de hoje, que é esse aqui que se chama Bloody Caesar, que é o César cinzento, né? Então, tá aí o spoiler, né? Esse é uma variante de Bloody Mary, então, que é um drink à base de vodka e suco de tomate, né? Esse aqui, e vai vários temperos, né? Molho inglês, sal de aipo, pimenta do reino. Vamos provar. Sinceramente, eu não gosto de Bloody Mary, então eu não gosto das variantes de Bloody Mary também. Eu sempre acho que é tempero, né? É molho de tomate, né? Mas pra quem gosta de Bloody Mary, fica aqui a sugestão. Amanhã eu vou deixar a receita certinha no Instagram Drinks e Livros, passa lá pra checar, tá bom? Se você gosta desse tipo de coisa aqui, não é muito minha praia não, tá? Bom, vamos lá então. A gente tá falando do ano 44, antes da Era Comum. A gente tá falando de Roma, né? A ação inteira se passa em Roma. E está acontecendo um feriado para comemorar o triunfo de César sobre Pompeu. Pompeu, ele, juntamente com César, ele fazia parte do primeiro triunvirato que governava Roma. Eles acabaram se desentendendo e César triunfou sobre Pompeu, que foi morto. E agora a gente está vendo exatamente esse momento da vida dele, né? Então César caminha pela multidão, vitorioso, quando um vidente no meio daquela turba grita para ele assim: César, cuidado com os idos de março. Idos de março significa 15 de março. Podia ter falado 15 de março, né? Mas cuidado com os idos de março. César olha assim, as pessoas falam assim, tá falando pra você tomar cuidado. E César ignora sumariamente aqui, ele fala, tipo, descarta completamente o vidente e segue em frente, né? E segue com a multidão. E nisso a gente fica em cena com dois personagens super importantes que vão ser Brutus e Cassius. Então Brutus e Cassius estão ali conversando e o Cassius começa a elogiar o Brutus, a falar como você é sensato, como você é honrado, mas ele não fala o que quer, ele tá dando uma enrolada, o Brutus percebe que ele tá sendo meio evasivo, assim, tá meio esquisito, até que eles ouvem uns gritos assim ao longe, na direção em que o César foi, né? Tem uma comemoração assim da multidão. E aí o Brutus ele fala assim, nossa, eu temo que o povo faça César rei, faça de César rei, né? E o Cassius, mas por que você não gostaria que isso acontecesse? Já interessado, né? E o Brutus fala assim, não, tipo, eu amo César, mas eu não gostaria que ele virasse rei, eu não gostaria que ele virasse um tirano, né? E aí a gente percebe que era isso que Cassius queria conversar o tempo inteiro com Brutus. Porque aí Cassius começa a falar sobre essas inclinações tirânicas de César e sobre a necessidade de fazer alguma coisa para impedir que isso acontecesse, né? Cassius diz: o homem por vezes manda em seu destino. A culpa, Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos, se nos submetemos. Hoje Roma ficou bem pequenina, sendo toda ocupada por um homem.
Nisso, chega a Casca, que é um amigo de Cássio também, e ele conta o que estava acontecendo lá com César e por que tinha tanta gente gritando e comemorando. E ele fala que Marco Antônio, que é um outro general romano, da elite, né, muito famoso e muito amigo de Júlio César, que Marco Antônio ofereceu uma coroa para César e que César recusou. E aí o povo foi à loucura, assim, nossa, que homem humilde que não aceita coroa. E que Marco Antônio ofereceu a coroa 3 vezes e Júlio César recusou as 3 vezes. E a cada vez que ele recusava, as pessoas gritavam mais e aplaudiam e tudo isso. Nisso eles acabam se separando, a gente vê que tem uma grande tempestade na cidade e uma tempestade repleta de mau augúrios. Então tem um leão no meio da praça, tem um escravo andando com uma mão em chamas e ele não parece sentir dor, assim, aqueles negócios tenebrosos, né? E o Casca, ele confidencia para Cássius que ele soube que os senadores pretendem de fato oferecer uma coroa, oferecer o reinado de Roma para César no dia seguinte. E aí o Cássius fica transtornado, porque o que ele temia vai acontecer mesmo, né? E ele diz, inclusive, que ele vai usar o seu punhal para impedir que isso aconteça. Por que deverá César ser tirano? Ele jamais pensaria em ser lobo, não vendo que os romanos são carneiros. Só é leão porque o romano é lebre. E enquanto isso, na sua residência, o Brutus está pensando as mesmas coisas. Está pensando sobre se caso César virasse rei, se caso César recebesse mais poder, se isso mudaria a sua natureza. E se ele se tornaria um tirano, e se ele se tornaria uma preocupação para a república. E uma hora ele, depois de bastante discutir consigo mesmo, ele chega à conclusão de que César é um ovo de serpente. E que se chocado ele será maligno e, portanto, deve ser morto ainda na casca. Nisso, o Cássio e Casca chegam na casa do Brutus, né? Chegam com outras pessoas, outros conspiradores, e eles começam a discutir efetivamente como é que eles devem agir para impedir que tudo isso aconteça. Agora todos eles já estão de acordo que eles precisam tomar alguma decisão. E um deles sugere, inclusive, que o Marco Antônio, aquele general muito amigo do César, ele tem que ser morto junto com César nessa ocasião. E Brutus se mostra absolutamente contra. Ele fala que não, que se a gente começa a fazer outras vítimas, além de César, que eles racionalmente chegaram à conclusão de que era um problema, eles não vão passar de açougueiros invejosos, eles vão começar a agir mais pela emoção do que pela razão. E ele fala que o Marco Antônio não é de se preocupar, que ele é só um braço e César é a cabeça, e que sem a cabeça Marco Antônio não vai ser nenhuma preocupação. E o Cássio fica tipo, acho que não, mas acabam concordando que só vão matar mesmo Júlio César. Uma das frases, né, que Brutus diz com esse argumento é essa: opomos-nos ao espírito de César, e no espírito humano não há sangue. Quem nos dera prender seu espírito sem retalhar César, mas infelizmente César tem de sangrar. Então, no dia seguinte, já é o dia 15 de março, o César vai sair para ir para o Senado quando a sua esposa o impede e roga, por favor, para ele não ir pelos deuses, para ele não ir para o Senado naquele dia. Porque ontem à noite teve aquela tempestade absurda, né? Que teve todos aqueles transtornos e mau augúrios. E na mesma noite, a sua esposa sonhou que César era uma estátua que jorrava sangue pela boca e o povo de Roma ria e se banhava naquele sangue. E ela acha que isso é um mau presságio. Então ela pede por favor para ele não ir. César pede ainda para que levem um animal de sacrifício para os videntes, para ver se realmente é um mau augúrio, e era, porque o sacrifício não tinha coração, então os videntes falam que o negócio não está muito bom. E com todas essas informações, César finalmente fala assim, não, beleza, eu vou ficar aqui, não vou para o Senado hoje então. Só que nisso, um daqueles outros conspiradores, ele chega na casa de César e fala assim, oi César, vim aqui acompanhar você para o Senado hoje, nesse belo dia. E o César fala, né, tipo, não, mas eu não vou hoje não. E o conspirador, né, fala assim, como você não vai? Como assim? O que eu vou dizer quando eu chegar lá? Que César não vai porque a esposa dele teve um pesadelo? Que vão falar que você é um covarde? E justo hoje que eles iam lhe oferecer uma coroa, aí você vai fazer essa desfeita? Tanto ele fala, tanto ele bajula César, tanto ele fala sobre o perigo de ser levado por um covarde, que César acaba acaba concordando em ir para o Senado, né? E essa, no fim, acaba sendo a falha trágica de César. Ele se deixa levar pela bajulação, pela ubris, e ele acaba indo para o Senado nesse dia. E lá, pouco depois de chegar, ele vai levar 23 facadas dos seus conspiradores,
e morrer. Nisso, na última facada, né, historicamente se fala que a última facada foi dada por Brutus, e que quando César olhou e viu que era Brutus, ele soltou aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, e morreu. E é curiosa essa parte, porque isso é um pouco controverso, se essa realmente foi as últimas palavras de César. Alguns historiadores dizem que ele disse isso, alguns dizem que ele disse qualquer outra coisa em grego, e alguns dizem que ele não disse nada mesmo, que ele só morreu em silêncio. E outros falam ainda que quando ele olhou e viu que Brutus estava entre seus assassinos, ele se cobriu a cabeça com a toga como que em desgosto, e aí sim ele morreu. Bom, então tá ali aquele corpo esfaqueado, ensanguentado, né? O nosso Bloody Caesar no chão, né? Eu continuo não gostando muito. Mas nisso entra então o criado do Marco Antônio. E ele pergunta, né, em nome de seu amo, se o Marco Antônio pode se apresentar no Senado para conversar com os conspiradores, para entender o que aconteceu e se ele vai ter segurança ao fazer isso. E o Brutus fala que sim, por favor, que ele pode vir, que ele estará em segurança, que o problema deles era César e que não farão mais vítimas, né, nisso. E aí Marco Antônio entra e ele já entra dando razão a Brutus. Fala assim, nossa, não, você está certíssimo, vocês fizeram o que vocês tinham que fazer, vocês estavam protegendo Roma, vocês estavam protegendo a República. Só que eu era amigo de César e por isso eu tô muito triste, porque ele morreu, mas não, mas vocês estavam certíssimos em fazer o que vocês tinham que fazer mesmo. E ele pede permissão para falar com a população em homenagem a César, né, para fazer os últimos rituais dele depois que o Brutus falasse. Então, o Brutus iria se dirigir à população de Roma, explicando o que aconteceu e por que eles fizeram tal coisa. E depois Marco Antônio gostaria de dar umas últimas palavras em homenagem ao amigo. E o Brutus fala assim, claro, por favor, fique à vontade. E o Cassius olha aquilo e fala assim, ó, eu acho melhor não, porque o Marco Antônio sabe falar. E o Brutus assim, não, imagina, ele concorda com a gente, você não viu ele falando, ele acha que a gente fez a coisa certa. E ele acaba dando permissão. Então, o Brutus vai se dirigir ao povo de Roma. Se então perguntar por que Brutus levantou-se contra César, esta é a minha resposta. Não foi porque amei menos a César, mas porque amei mais a Roma. Preferiríeis vós que César estivesse vivo, para que morresseis todos escravos, a que César estivesse morto para viverdes livres? Porque César me amava, choro por ele. Porque foi feliz, regozijo-me. Porque foi bravo, honro-o. Mas porque era ambicioso, matei-o. E aí o Brutus, quando ele se dirige à população, ele fala em prosa, ele fala de uma maneira clara, sem rodeios, sem apelação para os sentimentos, ele quer que os fatos estejam expostos à mesa. E o povo fala assim, viva Brutus, o povo quer que ele se torne o novo César, de tão convincente que as palavras deles foram. E viva Brutus, viva Brutus. E aí nisso entra Marco Antônio. E aí é importante a gente frisar que Marco Antônio é conhecido historicamente por ser um excelente orador, né? Ele pertencia à elite de Roma, ele era um grande amigo de César, ele era uma pessoa muito querida, ele gostava de festas, de bebida, de música, e ele realmente amava César. E ele não vai deixar barata essa conspiração. Tudo aquilo que ele disse para Brutus, né, que ele falou assim, nossa, mas realmente vocês tinham que fazer isso era só cena mesmo. Quando ele tem um momento sozinho com o corpo de César, ele fala que ele vai causar fúria e guerra civil por toda a Itália para vingar o que fizeram com seu amigo. E é exatamente isso que ele vai fazer. Então, quando ele chega para falar com o povo de Roma, ele é a mais pura ironia, ele é a dissimulação em pessoa. O Harold Bloom, que é um crítico, que é um grande estudioso de Shakespeare, ele chega a dizer que essa cena, esse discurso do Marco Antônio, é quase um pré-Iago, Iago o vilão de Otelo, né? Que era a dissimulação por si só, né? E ele fala, então Marco Antônio começa falando das glórias e dos feitos de César, só que ele sempre completa assim, mas Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Aí ele fala das riquezas que ele trouxe para Roma, dos presentes aos pobres, mas Brutus sabe o que faz, porque ele é muito honrado. Todos vós os amastes, não sem causa, que causa vos impede de chorá-lo? O Marco Antônio, ele se utiliza de uma fala poética, de uma fala cadenciada, uma fala rica em emoções. Ele apela muito pro emocional da plateia que está ouvindo ele. E isso é o extremo oposto da fala seca, da fala racional
do Brutus, né? Essa diferença estética escolhida pelos personagens fala muito sobre as características de cada um deles e é muito marcante, assim. E por fim, assim, depois de todo esse discurso emocionado que as pessoas já estão já tristíssimas porque César for morto, ele ainda traz o corpo de César, aquele corpo esfaqueado, todo ensanguentado, 23 facadas para a população ver e aí acabou. Aquilo foi o estopim que faltava para começar a guerra civil que o Marco Antônio jurou que ia causar pela morte de César, né? E realmente ele consegue. E a população parte para cima dos conspiradores. E aí continua o livro a partir daí, né? E aí, assim, interessante é que esse livro, ele parece uma história muito simples, muito linear, né? Mataram César, amigo do César vai se vingar do César, eles vão lutar. Mas é um livro muito ambíguo, ele é muito carregado de outros elementos que a gente vai pegando a partir que a gente vai fazendo uma análise mais profunda, né? Então, assim, para começar, por que César foi morto, né? Ele realmente era um perigo para a República? Ele realmente tinha tendências tirânicas ou ele foi morto por por um talvez acontecesse isso, né? Então, assim, pensando no que tem de favorável para a hipótese de que foi a melhor coisa mesmo ter matado o César, né? Realmente, o César era uma pessoa muito soberba, ele tinha uma tendência de se considerar superior aos outros. Ele não fala muito na peça, mas toda vez que ele fala, ele se refere a si mesmo na terceira pessoa, né? Que é um sinal meio esquisito já. E ele é bastante suscetível à bajulação, como foi visto naquela cena de que ele não ia para o Senado, mas bastou falar um pouquinho na orelha dele que ele decidiu mudar todos os planos e ir para o Senado, onde ele foi morto, né? E teve também aquela cena da coroação, né? Que Marco Antônio lhe oferecia a coroa. Isso é tão esquisito, né? Parece meio encenado. Será que era um sinal? Será que ele queria ver a reação do povo? Se tivessem dado uma coroa para ele, o que ia acontecer? Ele estava medindo. E parece que, de fato, os senadores iam oferecer uma coroa para ele, né? E será que, a partir daí, César se tornaria um tirano? Mas a gente pensando assim, contra isso, o que César fez de verdade para colocar a democracia em perigo? Não tinha nenhum elemento concreto. Eram mais suposições, eram mais raciocínios mesmo. E o próprio Brutus fala que César sempre se mostrou uma pessoa muito razoável, muito racional. Então essa teria sido uma morte preventiva, assim? Ele realmente matou a serpente que estava na casca do ovo ou era qualquer outra coisa não maligna que estava ali e foi morta, né? E, além do que, Brutus, a gente sabe pela peça que Brutus é um homem muito íntegro. E as suas ações realmente foram para proteger os interesses da República, os interesses de Roma. Mas ele é um herói trágico, ele tem uma falha trágica. E essa falha é exatamente a incapacidade dele perceber que as pessoas ao seu redor não são tão íntegras quanto ele. Ele não consegue enxergar que todos os outros conspiradores, inclusive o Cassius, têm muitos outros motivos absolutamente egoístas para quererem se livrar de Júlio César, que não a pura defesa da democracia. Então, ele acredita realmente que seus companheiros são tão republicanos contra ele. E isso não se mostra verdade em nenhum momento, assim. Cassius, ele chega a dizer que Brutus é nobre, mas a sua honra é metal a ser moldado. E é exatamente isso que o Cassius faz. Ele vai mexendo, até que ele consegue fazer Brutus chegar às mesmas conclusões que eles, para eles tomarem uma ação. E os conspiradores, eles de fato, eles demonstram muita inveja, muitos ciúmes de César, né? Cassius até comenta que ele esteve em várias batalhas com César, quando eles tinham uma patente mais parecida, e que hoje César é um deus e ele não é nada. Você vê que não é uma fala de uma pessoa que está só preocupada com a República Romana, né? E tem outra coisa também, né? O Brutus, ele critica muito o fato de Júlio César se deixar levar pela bajulação. Mas ele mesmo também se deixa levar pela bajulação. Ele se deixa levar por todo mundo dizer pra ele assim, ai, porque você é tão honrado, porque você é tão racional. E ele acaba realmente acreditando nas coisas que ele pensa como se fossem verdades absolutas, né? E assim também como ele temia que César se confundisse com o Estado, que César assumisse o papel do Estado, ele mesmo, por vezes, ele confundia os pensamentos, as crenças e os ideais dele com os ideais de toda Roma. O que ele entendeu que era certo de ser feito, ele fez independentemente da vontade da maioria. Não foi uma coisa democrática, não foi uma coisa republicana que ele fez, né? Foi uma conspiração, um golpe, um assassinato.
E depois ainda tem Marco Antônio e Otávio também, né? Que era como se fosse um filho adotivo de César e que depois vai governar junto com Marco Antônio. Eles começaram uma guerra civil para vingar a morte de César. Mas eles fizeram isso porque eles eram ótimos amigos e eles estavam doídos, assim? Não, eles fizeram isso por motivos egoístas de busca pelo poder. Eles também fizeram isso porque eles tinham interesses por trás disso. E aí, no final, a gente vê que, assim, tanto os que mataram César quanto os que estão vingando a morte de César parecem piores do que era o César quando ele estava vivo. Então, os personagens são todos muito complexos, a trama é muito complexa, ela não é tão linear assim quanto parece. E é uma coisa interessante também é a gente lembrar que na Divina Comédia, quando Dante ele chega até as profundezas do inferno e ele encontra Satã, Satã tem 3 cabeças e ele tá mordendo uma pessoa com cada uma das bocas, né? E essas 3 pessoas são Judas, que é o traidor de Cristo, Brutus e Cassius, que são os traidores de César, que Dante admirava bastante, né? Tem outro fato interessante é que alguns estudiosos eles consideram que a peça se chama Júlio César apenas devido à patente superior que Júlio César tem em relação aos outros personagens, mas que poderia facilmente se chamar a tragédia de Brutus, exatamente pelo desenvolvimento desse personagem, pelo que acontece com ele, pelo que ele faz. Então, assim, a verdadeira tragédia nisso tá no fato de você ter Brutus fazendo o que ele fez. Ele matou uma pessoa que era uma pessoa grande e era uma pessoa que ele gostava bastante, ele dizia que gostava, mas ele gostava mais de Roma, né? Ele matou essa pessoa para proteger a República. E numa série de eventos assim imprevisíveis para o personagem, como em qualquer tragédia, isso acabou levando à precipitação do fim da República e à instauração do Império com Otávio. Então essa é a verdadeira tragédia de Roma, né? O fim da República aconteceu de uma forma ou de outra, apesar de fazerem tanto para evitá-la. Então essa peça eu achei maravilhosa. Ela é super curtinha, ela é super fácil de ler, vale muito a pena. Me instigou a querer conhecer um pouco mais sobre a história de Roma. Eu tenho um bom livro que eu vou ler sobre isso. Mais pra frente vocês vão ver ele por aqui. Quem gosta de Blood Mary vai gostar do Bloody Caesar também. Amanhã passem no Instagram para vocês conferirem a receita dos drinks e também os drinks de outros livros que eu já fiz também estão por lá. Tá bom, gente? Um beijo, boas leituras e saúde. Tchau, tchau!